Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. E eu me chamo Alexandre E hoje Martins. estamos com um episódio diferente, gente, mas com muito amor, gratidão no coração e agradecendo a Deus todos os dias pela sua vida. Estamos aqui. O tema do episódio de hoje do nosso Café com Propósito é: no propósito com Deus, como lidar com a traição? E hoje estamos fazendo a leitura do Salmo de número 55, minha gente. Podemos dizer Ebenezer, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e compartilhe o link aí com todos os seus amigos. é isso, gente. Então, sem mais delongas, vamos à leitura de hoje. Hoje a gente está num formato diferente. Precisei fazer algumas consultas médicas e, enfim, por uma questão de ambiente mesmo. Hoje a gente optou por fazer o café somente em áudio, mas eu tenho certeza que o importante é a palavra e a eficácia dessa palavra na tua vida, tá bom? Então é isso, vamos iniciar a leitura. Hoje estamos lendo o Salmo 55, lembrando que a nossa tradução é a nova tradução da linguagem de hoje, da Bíblia, tá bom? Então, se a sua linguagem for diferente, é só por uma questão de tradução, mas o entendimento da palavra e o significado é o mesmo, tá certo? Amém. Vamos lá. Salmo 55. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quando aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Amém, amor? É forte, né? Amém, minha Às vezes gente. a gente tem uma pessoa assim de perto, né? A pessoa que a gente dá tipo assim, toda a confiança do mundo e no final ela decepciona a gente. Acho que a maioria das pessoas já passaram por isso, né?
Se não for 100%, mas a grande maioria. Eu, pelo menos, já tive casos assim de ter um amigo, né, entre aspas, e tal, e que no final das contas ele ficava falando de mim, era tipo o que o salmista falou aí no Salmo. Eu acho que a pior sensação e o pior sentimento é porque é uma pessoa que você. É tipo assim, gente. Quem eu menos esperava, de onde eu menos imaginava, né? Veio aí a traição. E não é diferente, né? Como aconteceu com o salmista, não é diferente na nossa vida. Mas a verdade é que nós precisamos olhar para essa palavra e entender como que nós devemos nos comportar, reagir, como que vai ser o nosso comportamento diante da traição. E aí, quando eu entendo isso, eu entendo também como que eu posso lidar com a traição. E o maior exemplo que a gente tem para saber lidar com situações como essa é o exemplo de Jesus. Se a gente for olhar para Jesus e se a gente for olhar para a passagem de Jesus nessa terra, a gente vai lembrar do momento lá da ceia, onde Jesus estava com os seus 12 discípulos. E naquele momento ele já sabia que ele seria traído. Ele já sabia quem iria o trair. Mas mesmo sabendo, diferente de hoje. Hoje a gente passa por momentos como esse sem a gente saber, acaba vindo de onde a gente menos imagina, né? A traição. Mas Jesus, por mais... Olha só, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia quem o iria trair, mas mesmo assim, Jesus o perdoou e decidiu amá-lo. Inclusive, naquele momento lá da ceia, Jesus fala, né, que um deles iria traí-lo. E todos negaram, todos disseram que não iria fazer isso. Como, Senhor? Jamais, né? E quantas vezes nós somos movidos por promessas? A gente escuta a promessa de pessoas, eu nunca vou fazer isso com você. Você não se preocupe porque de mim jamais eu vou falar isso que você tá me falando. Você não se preocupe que jamais eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu lhe amo, ou, né? E aí eu tô falando de traição no matrimônio, eu tô falando de traição de amizades, traição de parcerias. E traição, gente, é diferente de rompimento, tá? Isso é uma coisa que é muito importante que a gente reflita. Quando você rompe algo, você rompeu aquilo, né? Não deu mais certo, enfim, você rompeu. E eu tô falando tanto de um relacionamento, quanto de uma amizade, quanto de uma parceria, né, de negócios. Mas o ponto aqui é a traição. É você receber algo de alguém que você jamais imaginou que viesse e talvez, né, na verdade, na maior parte das vezes a gente não está preparado para situações como essas. E aí, aonde está o maior perigo disso? Porque é nesse momento, é no momento da traição que Satanás, ele age. Ele age a partir do momento que ele prepara todo o cenário da traição, quando ele investe na mente da pessoa, no emocional, nos pensamentos, em N circunstâncias. Então, ele já está ali trabalhando. Quando você sabe, quando você tem essa certeza de que houve uma traição, é novamente onde vem uma ação do diabo para alimentar a tua mente, para trazer confusão no teu coração, para as tuas emoções, para dizer assim, fulano fez isso, você tem que fazer o mesmo, vou pagar na mesma moeda, né? Vou fazer a mesma coisa. Não mereceu. E isso que eu tô falando serve para tudo. Tudo, minha gente, tudo. Qualquer tipo de relacionamento. Só que, o que a gente tem que aprender? Que assim como o salmista pediu ao Senhor para Deus guardá-lo, guardar o coração dele, guardar a vida dele, trabalhar na vida dele em N cenários e não afastasse dele a presença dele, a gente tem que também aprender, sabe? Que todas essas situações, inclusive, vale lembrar, né? Jesus, ele veio para a terra, mas ele passou aflição. A gente também vai passar por aflição. Mas a gente precisa perdoar. E talvez hoje você vai dizer assim, Dani, é muito fácil você falar que a gente deve perdoar, não é você que tá passando, não é com você, não é isso, não é aquilo. E eu entendo você falar isso. Mas eu também já passei por situações como essas, né? Eu lembro, gente, olha só, pra você ver como é forte. Eu lembro que lá atrás, há 8 anos atrás, quando eu casei com o Alexandre, agora a gente vai falar de relacionamento. Eu falei pra ele, inclusive, quando a gente namorava, eu disse, olha, a única coisa que eu não perdoo na vida é se você me trair.
Nossa, meus 25 anos de idade, conseguia falar assim. Para quem é inteligente já deve ter feito a conta matemática da minha idade, tá tudo bem. E ele falou também, até porque todos os dois nós viemos feridos, né, de relacionamentos anteriores. Então, a gente meio que tinha isso como a regra do relacionamento. E essa regra ela não mudou no sentido de que óbvio que você casa para você viver eternamente, assim, para sempre e sempre, porque depois da morte na terra tem a eternidade. Então a gente crê que lá a gente vai se encontrar também. E nesses 8 anos de casamento, Deus moldou muito a nossa vida. Assim, eu sou grata pelo cuidado do Senhor na nossa vida. Graças a Deus o Senhor sempre trabalhou muito forte, sabe, no nosso relacionamento. E eu sou grata ao Senhor por ter o privilégio, né? Porque eu sei que muitas mulheres e casais mesmo passam por N processos, alguns que envolvem a questão do relacionamento conjugal no sentido de traição. E oro, nós hoje nos posicionamos sempre em oração para famílias. Hoje, uma das coisas que mudou nesses 8 anos é que, na verdade, hoje essa não é mais a regra principal, sabe? A regra principal é sempre, sempre, sempre se perdoar. Se perdoar no sentido de quê, tá? Se perdoar por, às vezes, falar algo que não agrada, por, às vezes, se comportar de uma maneira que também não foi legal. Se perdoar no sentido de que cometeremos erros, mas o que faz a gente estar junto? O que faz esse relacionamento dar certo, sabe? E aí são valores que a gente vai construindo com Cristo ao longo da nossa jornada, né? Em viver o propósito do Senhor na terra. Então hoje o que eu quero compartilhar com vocês é que todos nós, quando caminhamos com Jesus, a gente precisa ter uma clareza de fato do porquê que a gente caminha com Jesus, sabe? Por que que eu decidi viver minha vida para Cristo? Porque quando você tem o seu motivo, o seu porquê, isso te dá tanta clareza dos próximos passos que você vai caminhar com o Senhor. E a verdade é que quando você tem essa clareza, não necessariamente você não vai cometer erros. Mas concorda comigo que quando você tem isso muito claro, é mais difícil que você negocie princípios. E aí essa dificuldade que eu falo é de o inimigo agir, porque ele sempre vai se levantar. Só que a gente não pode esquecer que ele se levanta para cair, porque ele é um derrotado. E hoje o inimigo, né, o inimigo das nossas almas, ele tem agido muito através dessa conduta da traição na vida de muitas pessoas. E assim como Judas, né, ele traiu Jesus, assim o inimigo tem se levantado para que essa traição a gente vivencie em muitos cenários da nossa vida. E eu sei que viver o processo de traição não é fácil, né? É difícil, dói, machuca, fere. Mas saiba que o Senhor Jesus, ele limpa toda dor, ele limpa todo pecado, ele traz assim, ele faz uma cirurgia, minha gente, que não fica cicatriz, sabe? E eu falo isso porque sabemos que existem pessoas que estão passando num processo de profunda dor, porque estão vivendo, já viveram um cenário de traição. Mas o segredo, né, acho que de todos os pontos que a gente vem citando no decorrer do devocional de hoje, é que você saiba que a oração, ela é a chave para o perdão, ela é a chave para a vitória, ela é a chave para o recomeço, para o novo de Deus. E o Senhor, ele tem coisas maiores para a nossa vida, independente das situações e dos cenários que a gente está vivendo, que a gente já viveu, sabe? Então, que o Senhor, ele possa escutar a minha e a tua oração. E saiba que essa dor de você ter passado ou estar passando por um processo da traição, ela não é eterna, ela é passageira. Assim como tudo nessa vida passa, tá? E o convite de hoje é que você clame a Deus, sabe? Entendendo que existe uma conduta do traidor, né? Eu sempre falo sobre verdade e mentira, e eu digo que a mentira ela prevalece até enquanto a verdade não chega. Mas depois que a verdade chega, óbvio que ela vai ser desmascarada. E uma das orações que a gente faz de uma forma constante na nossa vida hoje é: Senhor, que não sejamos enganados e nem confundidos, que o Senhor traga sempre a verdade à tona, tudo que está coberto, que o Senhor venha tirar, né, toda capa, que a gente consiga ver. E hoje, e cada dia que passa, a gente tem tido essa clareza de que os dias realmente são maus.
O inimigo das nossas almas, ele tem agido com muita fúria, né, na humanidade. E se a gente realmente não voltar o nosso coração para o Senhor, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas necessidades, reconhecendo que somos miseráveis e pecadores, porque todos somos. Aquele que diz que não peca, está pecando só em dizer que não peca. Mas quando nós reconhecemos as nossas limitações diante do Senhor, falando para Ele que Ele é o nosso Deus, que não existe outro além dEle, e pedindo a Ele, clamando a Ele, suplicando Ele, gente, Deus Ele vai responder, Ele vai agir, Ele vai trabalhar. Então, para a gente fechar o episódio de hoje, né, como lidar com a traição no propósito com Deus. Primeiro, entendendo que a traição, ela tem lá as sutis atitudes que você vai vendo, você vai observando, né? E eu sempre falo, às vezes você diz assim, isso é de mim, eu tô com um pisca-alerta aqui, mas não tem necessidade. Se você tem uma vida de oração e busca pela presença do Senhor, e esse é o convite, né? Todo dia a gente convida isso, Deus ele vai falar com você. Ele vai trabalhar nas tuas emoções, ele vai te dar sinais. E o segredo para lidar com situações como essas é a oração. Com toda certeza é a oração e a súplica ao Senhor, clamando ao Senhor sempre para que Ele não deixe você ser confundido e que Ele te mostre, né? Mas não é só ver e só identificar. Como que eu reajo, né? Primeiro eu perdoo, eu preciso perdoar porque Jesus Ele perdoou. E o ensinamento do Filho de Deus, de Jesus, é que o perdão ele prevalece em todos os momentos, né? Eu preciso amar. E amar não significa também conviver, tá? Você não é obrigado, mas você precisa amar. Você perdoa, você ama, você liberta você mesmo, porque a dor, a angústia, aquele receio e aquela mágoa que fica no teu coração, ela não tá prejudicando outra, ela só prejudica você. E eu falo isso com muita propriedade. Foram 25 anos para eu liberar o perdão de uma pessoa, né, que, enfim, me machucou, deixou muitas mágoas ao longo de um grande processo da vida. Eu sempre falo que a gente sabe quando a gente se liberta e quando a gente realmente perdoa, quando a gente tem, por exemplo, a minha forma de falar, sabe? Quando você ainda tem mágoa e ressentimento no seu coração, você ainda não consegue falar sobre o assunto porque te machuca. Mas, de fato, você sabe que você perdoou quando aquilo não tem mais peso, né? Não tem mais peso, nem dor, não sente nada mais quando você fala do assunto. Então, eu sou muito grata a Deus por ter alcançado aí liberar o perdão, porque eu mesma que estava aprisionada, foram anos aprisionada, né, em sentimentos, mas a bondade do Senhor, o amor dele, sabe, o Deus grande que nós servimos, ele realmente faz uma obra perfeita na nossa vida. Então eu quero te convidar a identificar a traição, mas identificar no sentido de orar, clamar ao Senhor, confiar no Senhor. A gente não pode esquecer que tudo que nós plantamos nessa terra, minha gente, a gente vai colher. Amém. E isso é uma verdade, tá? A gente colhe. Mas saiba que o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso, a Bíblia diz que ele é tardio, né, em irar-se. Então, que você busque sempre se voltar para o Senhor de todo o teu coração. Peça a Deus força para você lidar com o momento, mas use as armas certas. E a arma certa é o perdão, é a oração e a súplica em todo momento, né? O amor do Senhor, que trata a gente de uma maneira única, profunda e verdadeira, mas prosseguir, caminhando, seguindo, porque aquele momento, a dor que você sente, ela não é eterna, ela não vai durar para sempre, é um processo, é uma fase, mas que vai passar, e saiba que o melhor do Senhor está por vir. E sempre, sempre Deus terá algo melhor para todos nós, né? Basta que a gente tenha essa sensibilidade de se colocar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor sobre nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que você e eu possamos estar firmes em oração no Senhor e que diante dessas muitas situações que todos nós, né, tendemos a viver nessa terra, que a gente não esqueça o fundamento que é Cristo, que é o perdão, que é o amor de Cristo, e que a gente possa, através da ferramenta da oração, da leitura diária e da busca pela palavra, por estar conectado com o Senhor, que a gente possa alcançar a liberação do perdão, o amor, né? E viver o propósito que Deus tem com cada um de nós nessa terra.
E o salmista, ele fala, né? Escuta a minha oração, ó Deus. E ele pede para que o Senhor não ignore aquele momento em que ele está ali suplicando e ele pede resposta, né? E muitos momentos, principalmente no momento em que você se sente traído, existe uma confusão na sua mente, nos seus pensamentos, é uma perturbação mesmo, né? Enfim, são muitos sentimentos, mas diante do barulho do diabo, diante do barulho que você escuta do inimigo, né? Tramando ali sobre N situações que você está vivendo e que e querendo ou não vai trazer sofrimento e dor, mas que você lembre que Cristo, ele é a fonte inesgotável, ele é a nossa resposta, é a nossa saída, ele é o nosso baluarte, é o bálsamo, é a nossa cura, é o nosso milagre, né? E Cristo é amor, que a gente possa amar, tá? E é isso, o Alexandre vai estar orando agora para a gente encerrar o nosso Café com Propósito. Amanhã estaremos novamente juntos. E a gente pode dizer Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou, Senhor, que você possa viver esse salmo, principalmente o versículo 22, que o salmista convida a entregar as nossas preocupações ao Senhor, porque ele tem nos sustentado, né? E como justos, porque somos justificados por Cristo, eu creio que o Senhor tem segurado na nossa mão para que a gente não venha tropeçar, tá bom? É isso, que Deus te abençoe. Amém. Pai Amém. querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia de Café com Propósito. Deus, obrigado, Pai, pela permissão de termos levantado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos derramar, Pai, da Tua graça, Jesus, da Tua sabedoria. Deus, nos capacita a cada dia, a cada instante. Visita lá, Pai, das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que elas possam, Pai, ter também da Tua graça, da Tua sabedoria. Que o Senhor possa guiá-las, Deus. Livra elas de todo mal. Livra elas, Pai, das pessoas traidoras, Senhor. Que o Senhor possa dar visão, Deus. Que elas possam identificar, Pai, essas pessoas e que elas possam, Pai, lidar com as situações adversas do dia a dia, da vida e do que possa acontecer, Jesus. Que o Senhor possa caminhar junto com elas, repreende toda doença, Pai, todo mal da casa delas, da vida, do corpo. Que o Senhor possa, Pai, ser instrumento de bênção, Pai, a cada dia na vida de cada uma delas, que elas possam, Pai, testemunhar a vitória e o milagre que o Senhor fez na vida delas, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, Pai, e que amanhã nós possamos estar novamente aqui em mais um Café com Em Propósito, nome de Senhor. Jesus, Deus. Assim, Deus, é esta oração que eu te faço, Pai, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Que o Senhor te abençoe e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o link aí com no mínimo umas 10 pessoas. Amém, minha gente. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.